Aqui estamos nós mais uma vez juntos através desse devocional, que é uma iniciativa da Igreja de Nova Vida em Piedade, e eu, pastor Jason Luiz, tenho muito prazer de me dirigir a você e a muitos outros se você nos ajudar a compartilhar esse devocional. O texto de hoje está em Atos 27, versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Esse é um texto que fala muito bem sobre o que aconteceu ontem. Domingo lindo, tivemos 3 maravilhosos cultos, encontros com Deus na nossa igreja. Espero que você tenha estado em algum deles. Porém, no período da tarde, depois de uma manhã ensolarada, abateu-se sobre a nossa cidade uma tormenta inesperada e alagou ruas, derrubou árvores, movimentou o trânsito. E eu me lembrei desse texto de Atos 27, uma famosa tempestade que caiu sobre o navio que levava Paulo e outros prisioneiros em direção a Roma. E achei que podemos meditar um pouco sobre tempestades. Pode ser que eu esteja me dirigindo a alguém que nem viu a tempestade de ontem, mas está no meio de uma tempestade na sua vida. Algumas tempestades nós podemos evitar. Essa do capítulo 27 de Atos, Paulo avisou ao capitão, ao dono do navio, ele disse: é melhor ficarmos aqui. Ele sabia pelo Espírito que viriam ventos contrários, que haveria tempestade. Mas eles não quiseram ouvir, porque eles entendiam do mar e aparentemente Paulo não. Há tempestades na vida que nós podemos evitar. Há problemas que nós não precisamos entrar neles. Há situações em que nós não precisamos assinar e colocar o nosso nome. Há convites que nós não precisamos aceitar. E assim nós vamos evitar tempestades. Mas há tempestades que despencam sobre nós. Marcos capítulo 4 fala daquela em que estavam atravessando o mar da Galileia, tudo parecia bem e de repente uma tempestade cai sobre eles. O que fazer quando estamos no meio de uma tempestade? Baseado no capítulo 27 de Atos, a gente tem alguns exemplos. Há os que se deixam ir à deriva. O verso 15 fala sobre isso. Eles, cansados de tentar fazer alguma coisa para se livrar da tempestade, o texto diz: o navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Esse é o pessoal do deixa a vida me levar, já não sei o que fazer. Alguns fazem isso. Outros fazem diferente. São os que se desfazem de coisas fundamentais no meio da tempestade. Verso 18 e 19 fala sobre isso. No terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. A armação do navio é algo fundamental para a navegação. No verso anterior diz que começaram a jogar a carga no mar. Era um navio cargueiro, ele não apenas carregava prisioneiros, ele levava cargas para outros portos. E há pessoas que no meio da tempestade, elas começam a se desfazer de coisas fundamentais. No meio da tempestade, ela abandona a igreja. No meio da tempestade, outros abandonam amizades. No meio da tempestade, outros abandonam o cônjuge. No meio da tempestade, outros abandonam a fé. Será que você está abandonando alguma coisa fundamental porque não sabe como fazer para navegar na tempestade? Há um último tipo de gente que enfrenta a tempestade, e esses são os mais desesperados. O texto diz no verso 20: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Há pessoas que no meio da tempestade, tão abatidas que estão, cansaram-se de remar, já jogaram fora coisas fundamentais para ver se aliviava o barco. E no meio da tempestade elas perdem a esperança. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu quero, como profeta de Deus, dizer: há esperança para você. O Senhor continua no controle. Traga Jesus para o seu barco e as coisas vão mudar. E que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.